Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo pelo YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial pelo Facebook. No ar, mais uma resenha dos amigos, hein? Resenha de edição número 45. 45 resenhas já fizemos, estamos chegando aí na cinquentinha. E é bom demais esse bate-papo que a gente tem com esse timaço da Web Rádio Grigo. E hoje mais um, ou melhor, mais dois convidados especiais, né? Vamos falar daqui a pouquinho com o pessoal do projeto do Pulo Futebol, porém, são conhecidos já, né? Já estão aí na estrada do futebol há algum tempo, campeão pelo Palmeiras, começou a carreira no Guarani, jogou na Ponte, jogou para fora do país, tem uma boa história que a gente vai conversar bastante aqui na nossa resenha dos amigos. E eu vou, lógico, né, já chamar ele para participar da roda aqui, esse nosso convidado, você tá vendo ele aí na telinha? Uma ótima noite, Gustavo Schiavolin, Gustavo, zagueiraço, né, que começou a carreira no Guarani, campeão pelo Palmeiras em 2008, naquele fatídico, a cara do Marcão, 5-0 na Ponte Preta. Estava lá, ele foi campeão, tem esse troféu. Gustavo, muito obrigado por estar aqui participando da nossa resenha, prestigiando essa nossa Web Rádio Grigo. Muito obrigado mesmo, viu, Gustavo? Eu agradeço pelo convite, uma ótima noite aos todos. Feliz de participar. A gente falar um pouco da nossa história, desse projeto inovador, um projeto que a gente dá sequência numa história que já existe de 30 anos aí do Pulo. E a gente está muito contente, né, de poder dar um segmento. Eu fui atleta lá atrás do Pulo do Gato. Também, verdade. Hoje é o Pulo Futsal. Então, a gente é grato, São Bernardo, né? Agradeço o Beto aí também pela amizade, pela confiança, né, de estar lá dentro lá do Concórdia. E eu tenho certeza que o mais importante de tudo, né,
tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa carreira profissional, a gente tentar de alguma forma passar para essa geração nova, né? Para essa geração que precisa ser estimulada, uma geração que precisa ter o cuidado, né? Eu falo que é o processo, só vive o propósito quem está disposto a pagar o preço no processo. Então, a gente, como treinador, eu fui estudar, fiz a licença B, fiz o curso de gestão de pessoas para entender cada vez mais essa geração e extrair cada vez mais essa geração de poder desenvolver, que é o mais importante, o lado humano, né? Desenvolvendo o lado humano, com certeza, a gente desenvolve grandes seres humanos. Tá aí, esse é o Gustavo. Do lado do Gustavo, o Manuel Fragoso. Grande Manuel, uma ótima noite. Que é conhecido, né? É muito conhecido aqui em Campinas. Na Pulo já é conhecido através do futsal. E agora esse projeto muito bacana do futebol. Seja muito bem-vindo a essa resenha, Manuel. Boa noite a todos da mesa, boa noite a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui, uma novidade na minha vida. Eu estou muito feliz com essa nova empreitada nossa. O Gustavo atingiu o ápice, né? Acho que o sonho de todo garoto é ser jogador de futebol. Poucos conseguem, ele conseguiu. Eu sou um moleque frustrado que não conseguiu. Mas só o fato de eu estar participando do projeto com ele, com o Jefão, me deixa muito feliz. Eu saio da minha empresa sorridente para ir para o nosso projeto lá no Concórdia. Quando eu chego lá, parece que eu deixei umas fora. Visto o uniforme, vou ali no bastidor, né, que é a parte atrás, né? Tendo pulo. Bastidores, tentando desenvolver o meu trabalho, junto com os pais, com a molecada, com os nossos componentes da nossa comissão técnica. Isso me deixa muito feliz e lisonjeado também de participar desse projeto. Com certeza. Já vou pegar aqui dessa câmera, né? Ele tá aparecendo no cantinho. Já vou chamar ele também, ó. Carlos Zanqueta. Grande Carlos Zanqueta, o nosso Lemão Zanqueta, o repórter maluco preferido da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, Zanqueta. Que bom estar nessa resenha mais uma vez. Boa noite, Grigo. Boa noite a todos da mesa. Um prazer muito grande mais uma vez participar com vocês aqui, debater de futebol, falar do que a gente gosta desse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai revelar alguns talentos não só para Campinas como Brasil. Vamos desossar um pouquinho isso aí para a gente entender o que é. Tá aí, Zanqueta. Do lado do Zanqueta tá o Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, o Vagnão, nosso presidente. Uma ótima noite para você, Vagnão. Falou, Anderson. Um grande abraço a você, aos convidados, né? Beto, presidente do Concórdia, já da Rádio Grigo. É interessante e importante esse projeto no Concórdia, não só para eles próprios, como também para o próprio Clube Concórdia. A gente tem o Concórdia como um patrimônio de Campinas. E, através do tempo, ele foi dilapidado. Então, eu acho que agora o Beto está tentando reerguer o Concórdia e, com a ajuda dos dois profissionais aqui, eu acho que vai ser uma ajuda importante. Então, é muito importante, né, que vocês contribuem com essa parcela aí para que o nosso Beto tenha sucesso também na presidência do Concórdia. Com certeza. Esse é Wagner Ferreira. Vamos terminar esse timaço da Web Rádio Grigo, né? Apresentar aqui, ó. Eles... Cadê aí? Apareceu aqui. Vou começar por ele ali, ó. Tá chegando junto, né? Aqui no espaço do Bassan. Mas, ó, tá aí. Olha, é ele. Marcos Cruz, o nosso Marcão da Web Rádio Grigo. Que legal, Marcão, tê-lo conosco nessa resenha. Várias resenhas online, mas dessa vez em loco, né, Marcos? Acho que não tá ligado, Marcos. Na realidade, esse daí é... Agora vai. Isso.
Grande, esse Marcos Cruz. E ele, né? Como estão dizendo, mais um presidente, dessa vez do Concórdia e membro já vitalício aqui da nossa Web Rádio Grego. Beto Bassan. Ótima noite, Beto. E já começou. E muito obrigado por ceder mais uma vez esse espaço maravilhoso seu aqui, Roberto. Obrigado, Anderson. Está à disposição sempre, a gente já conversou disso. Obrigado, pessoal da mesa presente, aos ouvintes. O Gustavo é uma pessoa ímpar que eu conheço há muitos e muitos anos, acompanho ele desde o primeiro gol dele no Guarani. Falo isso sempre. Tá. Contra quem? Você lembra? Começou agora há pouco tempo e vem agregar muito ao Clube Concórdia. Não conseguiram entender o que aconteceu no mercado e hoje a gente está lá pouco mais de um ano e meio, né, com o pulo, com tênis que a gente vai ter umas parcerias. Então, planilha nossa no final do ano. Então vamos repartir as falas aí, senão eu fico no microfone 1 hora falando com vocês aqui. Faz o seguinte. Já aproveita, Beto. Você, né? Como você está nos proporcionando essa resenha com o Gustavo, para a gente já começar esse bate-papo com os dois que fazem projeto, né, desse Pulo Futebol e também aí, né, contar um do Gustavo também nessa carreira. Fica à vontade, Beto. Bom, vamos lá. Gustavo, eu conheço 10, 12, 15 anos, enfim. Jurema, muito bacana. Pai, a família dele, gordo, enfim. Todo mundo aí a gente conhece. São Bernardo. Toda
sua entrada aqui no programa. Com 18 para 19 anos, já estava estreando no Guarani, fazendo meu primeiro gol. Foi uma estreia contra o Corinthians, quando a gente ganhou de 3-0 no Pacaembu. E aí foi quando a minha vida tudo mudou. Com 20 anos já fui para a Rússia, jogar no Dinamo de Moscou. Voltei para o Goiás. De lá eu fui Ponte Preta, Paraná Clube, que aí talvez foi um grande marco, a grande virada da minha vida profissional, porque aí eu fui campeão paranaense depois de 8 anos com o Caio Júnior, falecido Caio Júnior, que eu sou um cara muito grato, não só lá do pessoal, mas profissional, por tudo que ele me proporcionou. E depois ele foi para o Palmeiras, fui juntamente com ele para o Palmeiras. Fui campeão no Paulista em 2008, fui para o Cruzeiro, campeão mineiro, vice da Libertadores. Então, eu tive uma carreira assim muito legal. Fui jogar na Itália por ter dupla nacionalidade, joguei no Lecce. Voltei para o Botafogo com o Caio Júnior, como terceiro colocado do brasileiro. Depois fui para a Portuguesa China, voltei para o Atlético Paranaense Bahia e encerrei com 35 a 36 anos no Avaí. E essa pergunta de jogar tanto no Guarani a Ponte, o mais bacana com 42 anos é falar que eu sou respeitado em Campinas. Eu tenho um orgulho de falar isso, porque as duas torcidas me respeitam, né? Primeiro, ter jogado no Guarani, tem aquela coisa, ter jogar na Ponte, ai, galinha, aquela situação de torcida, mas o mais importante foi mostrar o profissionalismo. Eu sempre falo que, como profissional, eu joguei 5 derbys, até fiz uma matéria ano passado sobre isso, e um como auxiliar, então foi 6 derbys. 3 derbys pela Ponte, 3 pelo Guarani, e nunca perdi um derby. Então isso... Olha aí. E foi aquela virada, quando eu trabalhei de auxiliar técnico com o Carpini em 2020, 3-2, e foi aquele jogo, o último jogo da pandemia. Nós ganhamos de 3-2 na Ponte. Então, como profissional também, né, quebrei o tabu quando eu joguei na Ponte, no Guarani. Então, marcos, porque é difícil jogar muito derby. Eu joguei Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians também é difícil. Joguei Atlético Paranaense contra Curitiba. Fiz a final do Mineirão, lá quando a gente ganhou de 5-0 do Atlético Mineiro. Até o Leão, na época, era o treinador. Mas, para mim, a particularidade de você jogar um derby, a rivalidade é muito grande. Né? Que é um jogo atípico, um jogo à parte, é um campeonato à parte, e você fica muito marcado. Né? Então, fiquei marcado pelo lado positivo. Então, isso foi um lado importante da carreira. Isso é bom demais, né? Fazer parte da história e dos dois, né? Agradecer a galera aqui. Nós tivemos um pequeno pico pelo YouTube e Facebook, mas continuou o som, a galera tá ligadinha, continuou o som pelo canal de áudio, mas já voltou, tá tudo normal aqui. Legal demais vocês que estão curtindo e nos deram esse feedback aí. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, uma boa noite para você, Matozinho, sempre ligadinho com a gente lá em Itatiba. O Gilberto Jeremias também. Gilberto, lá do São Bernardo, Gilberto Cabeleireiros ali. Isso, Giba, aí, Gustavo conhece também, né? Boa noite, pessoal. Abraço ao Gustavo. Já cortei o cabelo dele quando criança e quando jogou na Ponte Preta umas 3 vezes também. Sucesso no projeto. O Geraldo, grande Geraldo. Boa noite, boa resenha a todos. Sábado agora eu cortei o cabelo do Márcio, que foi padrinho do casamento dele, tá dizendo o Gilberto. Que mais? O Celso Fittipaldi. Celção era para estar aqui com a gente, Celção. Tá fazendo aí a sua fisioterapia, né? Tá certo. Quer jogar bola? Tá que nem eu. Tá igual eu. Quer jogar, né? Show. Parabéns, amigo da Rádio Grigo. Quebra tudo. Bom, com relação ao projeto, Gustavo, Emanuel, qual que é a intenção? O que vocês pretendem tirar desse projeto? A princípio, como é o projeto? O que vocês começam com qual idade, né? Molecada, já é um pessoal com idade mais sub-17, sub-15, ou é uma idade menor, enfim. Qual é o objetivo do projeto nesse primeiro momento? Por favor, o Manuel. No primeiro momento, o nosso objetivo é escolinha de futebol. Certo. Escolinha de futebol, praticarem o esporte em alto rendimento. 2 treinadores de linha, jogadores que é o Gustavo, campo com a criançada. Nós começamos a partir dos 7 anos. No prazo médio aí de 5 a 7 anos, um time formado para disputar a Taça São Paulo. Taça São Paulo, que bacana. O nosso projeto, o nosso sonho é esse.
Difícil a gente almejar um objetivo desse, mas não é impossível. Vem trabalhando duro, vem trabalhando firme. Cada aula, cada dia nosso lá no Concórdia é uma bênção, porque o boca a boca da molecada, 10 matrículas por aula. Tá? Então, a escola tem apenas 15 dias de vida, é muito recente, é muito novo. Está fazendo uma estrutura assim, diferenciada de tudo quanto é escolinha que a gente já passou. Campinas não tem uma escolinha que tem estrutura. Campo de futebol, ginásio e academia. Outra escolinha, essas 3 etapas. A gente entende que a gente tem um diferencial muito grande, a gente tem um nome muito forte e a gente para trilhar um caminho de sucesso. Sensacional. Wagner Ferreira já está na câmera aqui, vai ficar fácil, né? Quer acrescentar alguma coisa, Gustavo? Eu só falar que, como o Manuel disse, é uma metodologia que é própria nossa, né, de desenvolvimento. A gente tem visto como o Palmeiras, Corinthians, o próprio Santos tem feito que a integração do futsal com o campo, o que a gente tem trazido para o público, a filosofia. E também o que me chamou mais atenção foi o começo do ano de ver tantos meninos criando uma oportunidade no público, né, por ser um clube base, onde se faz a peneira. E a gente viu de fazer essa escola para fazer a captação para o futsal também, para ter um objetivo. Então, às vezes, a gente pode trabalhar, primeiro, faz um esporte, como o Manuel citou. Segundo, você trabalhar de preparar ele para os objetivos dele. A gente vê de realidade. Nós somos alicerce para a preparação para esse jovem, para essa criança, para ter o desenvolvimento, para ele estar pronto para o objetivo dele. Se vai ser ou não, só ele que vai dizer, mas a gente tem um suporte para esse menino, tentar chegar no próximo ao objetivo dele, que é o sonho de ser jogador de futebol. E virar um menino competitivo, de tirar da zona de conforto, que a geração de hoje ela vive no zona de conforto. E a gente está tirando da zona de desconforto, de fazer pensar o jogo, de treinar. Então, a gente, hoje é um treino de 1 hora praticamente no campo e meia hora de academia, mas em intensidade a gente faz um X-tudo, trabalho de fundamento, que hoje pararam de fazer em base, trabalho de campo, trabalho reduzido, trabalho de finalização, trabalho de pensar o jogo, por que pensar do jogo, né? Coisa que hoje não pensa. O jogador hoje, a primeira opção dele é tocar bola. Paramos de ser a essência do futebol brasileiro, do quê? Da criatividade, do improviso. O brasileiro sempre foi conhecido do improviso, da irreverência, da criatividade. A gente tem tentando, aos poucos, aqui, vamos mudar isso, mas as pessoas que tentam entrar no pulo, a gente vê a diferença de uma semana para outra de jogar no futsal com o campo. Aí os melhores jogadores do futsal. É um espaço menor, reduzido. Você tem que pensar, raciocinar, executar tudo muito frações de segundo. Então, a dinâmica ela é muito rápida. E você transfere isso para um campo maior, você acaba, nas dificuldades, se sobressaindo. Então, esse é o trabalho. Como eu disse para o Beto, vou ficar toda hora falando, mas o Beto sabe, a gente agradece porque o Concórdia nos abastece e eu vou te falar, hoje, dentro de Campinas, eu não vejo uma base melhor, porque hoje nem a base, nem de Guarani, nem Ponte, é em Campinas. É em Morungaba, Barão Geraldo, não sei aonde, era a Guariúna da Ponte, e a gente conseguiu, com essa amizade, com um trabalho sério, de achar um lugar fantástico, localização, estrutura. Então, temos tudo, como o Manuel disse, em 15 dias temos quase 60 matriculados, então um projeto bem grande. Então, nossos objetivos são grandes, mas tudo com o pé no chão, dia após dia. O mais importante é, como fala, a criança, quando ela chega lá, daqui 1 ano, daqui 1 mês, daqui 6 meses, ela sai diferente. Então, esse é o objetivo principal. Aí, ó. Vagnão, antes de mandar um abraço aqui para Rafaela Bassan, conhece? Conhece, né? Rafaela Bassan, convidado top. Abraço, Gu. Beijo especial ao Beto Bassan. Tá aí, o Eliandro Januário também, grande Eliandro, professor lá no Porto Seguro de Educação Física. Grande abraço, Anderson. Sucesso ao projeto de futebol de base, sucesso aos amigos. O Beto Teixeira, sempre ligado aqui com a gente também. O pessoal tá falando que o som tá baixo. Por gentileza, só fala na onde, dá um feedback aí pra gente, se é o meu que tá baixo, se é o do Gustavo, pra gente ir aceitando aqui, né, no decorrer do programa. Vagnão, fica à vontade aí com o Gustavo, com o Manuel. Pois é, me parece que os dois aqui estão na linha de frente para dizer
desenvolver o trabalho, o projeto. Agora, quem é que está por trás disso? É uma associação, é um clube, é federado? Como é que fica? Tem presidente, tem uma diretoria? Como é que funciona isso? Hoje, nós temos uma empresa que gera a nossa escolinha. Então, é o primeiro passo. O passo embrionário foi dado. Então, aos poucos, nós vamos desenvolvendo para nos transformarmos em um clube e podermos disputar os campeonatos que a gente pretende disputar adiante. Tá? Então, hoje, nós temos uma empresa que é dona da escolinha da marca Pulo Futebol e desenvolvemos esse trabalho junto ao Concórdia. Faltou eu dizer, Beto, que queria te agradecer também, porque desde a primeira vez que a gente conversou, a gente teve uma baita de uma sinergia e o negócio fluiu, assim, depois que a gente falou a primeira vez, em 15 dias o negócio estava resolvido. A gente tinha uns entraves lá para desvendar uns mistérios, né, mas acabamos em coisa de minutos aí, a gente conversou, se entendeu, resolveu e o negócio fluiu muito bom. Então eu te agradeço mesmo a confiança que você depositou na gente, né, no nosso projeto. Como eu te disse, voltando ao assunto, é um projeto embrionário. O primeiro passo nosso foi dado, até a gente vai falando isso no carro agora, por coincidência. Demos o primeiro passo, criamos a escolinha, estamos aí com a molecada, treinando com a molecada, e aí, passo a passo, um passinho de cada vez para a gente... Bom, é claro que o Concórdia está dando uma grande mão para esse projeto. Agora, vocês têm algum patrocinador que possa divulgar aqui? Inclusive, a gente pode servir de trampolim, né, para incentivar, né, a continuar a investir nesse projeto. Como o projeto é novo, é muito recente, só tem 15 dias, o Pulo Futsal, ele tem os patrocinadores deles, né, e alguns deles querem vir conosco, mas nós não chegamos a trabalhar essa questão ainda. Nós temos os nossos investidores, sou eu, Gustavo, e por enquanto somos nós. Mas em breve, com certeza, a gente vai ter novidades sobre esse assunto. Tá? Pegando esse gancho que vocês falaram agora, de que dia que é o treinamento, o horário que é o treinamento, e como trabalhar a cabeça de uma criança que chega lá com 11 anos de idade. Trabalhar a cabeça de uma criança para ela não se tornar uma pessoa mascarada, uma pessoa que acha que já é um jogador de futebol, uma pessoa que vai sair para a rua e falar assim, eu sei tudo, e na hora que chegar na hora H dispensar a criança, como é que fica a cabeça dela nisso aí? Pelo nosso conhecimento, assim, né, de ter sido um ex-atleta, pelas portas abertas em alguns clubes, e até tive contato com alguns clubes de fazer amistosos, de também a gente oportunizar esses jovens que estão vindo com nós na escolinha, mas o primeiro passo a gente fez o que acontece, segunda, quarta é academia e campo, e sexta-feira o futsal. Então são 3 vezes na semana, a gente tem as turmas que começam a partir das 4 horas e vai até as 8, 8h30, para que a gente possa desenvolver o que a gente pensa, né? Então praticamente é 1h30 de treino. Então a gente está vendo uma resposta muito grande. O principal hoje dentro da escola do pulo são os valores e princípios que a gente não abre mão. Por exemplo, menino treinar com o meião levantado, caneleira, sem brinco, sem pulseira, ter uma disciplina, né? E lógico que são, como eu disse aqui antes, muitos estão lá pelo sonho. E a gente não pode limitar o sonho de ninguém. Pelo contrário, a gente tem que o fisioterapeuta, preparação física, preparador de goleiro, a parte administrativa, um marketing que é fantástico, né? Então, estamos com 2 treinadores, estamos trazendo mais um para fazer essa parte. Então, hoje a gente tem praticamente uns 10 na comissão técnica. Então, é uma comissão muito grande. Para quê? Para que todos possam trabalhar em prol dessa criança e do adolescente para desenvolver. O primeiro passo é o desenvolvimento. Então, a gente tem tido resposta em 15 dias, assustadoras, né, pelo trabalho, de todos terem entendido, e a paixão, né, é o que eu falo, o pulo é uma paixão que comove muita gente, então tem muitos meninos vindo de longe, porque, né, de acreditar de amanhã jogar com o pulo, e também a gente ter essa captação para o pulo futsal, que vai ser importante essa integração. Então, nós vamos marcar amistosos com a base do sub-13, 15, 17, 11, do pulo, né, que hoje é a base, para a gente confrontar e também criar essa dificuldade, e às vezes a gente acaba tendo 2, 3, 5, 6 jogadores hoje da escola
que pode abastecer o Pulo Futsal. E a gente acabar parando de fazer um pouco a captação e fazer a captação da escola. E temos meninos no futsal, que é engraçado falar isso, e é importante falar isso, ressaltar isso, que já tem uns 10 atletas hoje que faz a base no Pulo e está treinando com nós na escola para continuar o desenvolvimento. Então, isso está sendo fantástico. Então, assim, quem ganha é o menino, pelo desenvolvimento, da prática do futebol, do desenvolvimento, que eu acho fantástico, de 10 a 14 anos. Eu não cobro resultado, eu não trabalho com resultado, eu trabalho sim com o desenvolvimento. Então, eu deixo isso bem claro. Então, este que é um trabalho diferencial nosso. A minha metodologia é essa. Eu não trabalho com resultado. Por quê? Porque com 15, 16, 17, ele vai para o confronto. Aí é resultado. Aí eles já estão maturados, eles já estão no nível de competitividade, porque quando você começa a dar competitividade para um menino de 10, 11, você não desenvolveu, com 13. Quando ele chegar com 14, ele espanou, ele não quer mais jogar bola. Ele está saturado mentalmente falando. Então, hoje, mentalmente, ele tem que ser uma cabeça fresca, saudável, não tóxica. Então, eu já vejo... E o que mais importante que a gente foi fazer também é um trabalho à parte, né, de nutricionista e o principal, educar os pais. Porque os pais, para mim, é o pilar da construção, porque os pais começam. Eu joguei assim, eu fazia isso, eu fazia aquele gol, eu dava aquele passe. Não. Porque o filho vê os pais, os responsáveis, como os heróis. Então, a gente tem que colocar que quando fala, tudo que o menino fez, boa, filho, isso aí, parabéns, e você desenvolve, menino, incentivar, é o incentivo. Então, é isso que é o nosso trabalho. Nós vamos ter amistosos agora, próximo mês, já marcamos 2 amistosos, inclusive o projeto também é para projeto social, a gente vai, talvez, ir no Corsini para levar essa molecada do pulo campo, né, do pulo futebol, para ele ver o outro lado da vida. Então, também vamos ter esses trabalhos sociais, vamos ter também algum outro menino pontual, que é um menino bolsista, que pode vir também para ter essa oportunidade de jogar no pulo, de vestir essa camisa, desenvolver esse menino. Então, assim, temos muitas coisas legais vendo acontecendo, e aquela coisa assim, quando você coloca amor, trabalha com honestidade, né, e a gente tem pessoas por trás, como o Beto aí, que abriu a porta no Concorde, e o Jefão, que eu falo, eu sou fãzaço do Jefão, que um cara que fazer 30 anos de futebol, com o amor que ele faz, com a dedicação, é realmente de tirar o chapéu. Então, a gente tem hoje um pilar, a gente tem um espelho, então a gente só tem que continuar fazendo o bem para essas crianças. Aí, ô Marcão, fica à vontade, estava com o Matheus, e agradecer a galera que está participando conosco aqui, né? No Rádio Grigo Oficial, também no canal do Grigo, no Facebook. Fica à vontade, Marcão. Gustavo, esse é um trabalho que está começando, né? São 15 dias, é isso? Que tá. E como é que você falou, você citou bolsista, né? Vocês estão colocando algum moleque aí, porque eu sei que isso não deve ser barato, né? Você colocar uma criança numa escola de futebol, e eu estou vendo que vocês são seríssimos, né? Que vocês estão realmente inovando, né? É uma coisa bem diferenciada, né? Então, como é que funciona exatamente a parte aí de estrutura para quem vai colocar o filho lá nessa escola? Como é que funciona isso? Sobre os bolsistas, a nossa ideia é a seguinte: não é por classe social, é por meritocracia. Então, se tiver um moleque fora da curva, possa o pai dele ter condição de pagar nosso trabalho ou não, se não puder pagar, ele vai ter a bolsa. Tá? Então, a gente não quer, coitadinho lá que não pode pagar, vamos pegar ele para treinar aqui. Não é só isso. Tá? De repente, a gente tem um moleque muito bom, que o pai é empresário, seja lá o que for, ele quer treinar com a gente, ele quer participar do nosso projeto, ele vai ter a bolsa. Tá? Da mesma maneira, tem uma criança carente, também é fora da curva, que não pode vir até o Concórdia fazer o treino, não pode pagar a mensalidade da escolinha. A gente vai viabilizar essa ida dessa criança até o clube, a gente vai oferecer a bolsa para que ele possa treinar com a gente e fazer parte do nosso projeto. Então, o nosso modelo é um pouquinho diferente. Nós queremos qualificação. Então, nós queremos boas pessoas, bons adolescentes que queiram jogar bola, que queiram usar a nossa camisa
queiram vestir nossa camisa e queiram seguir adiante com a gente. Como eu te disse, a nossa ideia a médio prazo é revelar jogadores. Para a gente revelar jogadores, a gente tem que começar com o moleque agora, né? Com a metodologia de nosso treino do Gustavo, do Simão, fazer esse moleque evoluir, fazer essa criança crescer dentro do clube, começar a gostar do clube, ter carinho pelo clube, amar o clube, entender o nosso trabalho e seguir com a gente por bastante tempo. Tá? Excelente, excelente. E aí, Beto? Bom, falando, dando sequência nas parcerias nossas lá do Clube Concórdia, vindo o que o Manuel falou há pouco, a gente se conhece há muito pouco tempo, muito mais o Gustavo, questão de anos aí, mas as parcerias que a gente está fazendo no clube são com pessoas ímpares, são pessoas maravilhosas. Teve outros parceiros que nós tentamos, nesses 2 anos que a gente estava lá, e que não deu a sintonia, não deu a sincronia, não deu a liga necessária, o entendimento do que eu quero. Uma conversa com o Gustavo, com o Jefão, que eu também conheço o Jefo, no início do pulo do gato, que começou lá atrás, hoje é pulo salão, está com 33 anos por aí, e o objetivo deles é diferente. Então, a gente nota a modernidade, o tratamento, o objetivo que eles têm a alcançar, e é isso que eu quero recuperar o Clube Concórdia e estar junto nessa parceria. Então, assim, Manoel, você não teve problema comigo de negociar porque eu penso dessa forma e a gente falou isso desde o início. Mesma coisa estou tratando com o pessoal do beach tênis, que são maravilhosos, e a mesma coisa com os 2 garotos que chegaram a falar comigo, do tênis, que são pessoas que têm objetivo, pé no chão, empresa, um objetivo parecido com os seus. Então, assim, de uma forma, eu estou muito feliz com vocês, acredito que o projeto já deu certo, Gustavo, Manuel, já deu certo o projeto, não tenho dúvida nenhuma disso, e a gente está junto do que vocês precisarem lá. Agora, fala do futuro. Vocês falaram só Manuel, daqui 6 anos estarem disputando a Taça São Paulo. Mas fala um pouco antes, daqui 2 anos, como que vocês vão estar daqui 3 anos? Quantos alunos vocês pretendem chegar? O clube é grande, tem outras áreas lá embaixo, tem outros campos, nós temos uma piscina maravilhosa, enfim, outros projetos dentro do futebol. Assim, eu vou falar um pouco, depois o Manuel pode complementar assim, a parte mais administrativa, mas assim, o mais legal, como você disse, né, até a credibilidade, o respeito, e assim, a gente já começou, muitas pessoas, hoje eu tive um convite de Florianópolis para um campeonato em outubro, ontem tivemos um convite do Paulista Cup, depois de 16 dias para entrar com o Sub-12, a gente está tendo muitos convites para muitas coisas legais acontecendo. Então isso, lógico que dá aquele frio na barriga, dá aquela coisa gostosa, mas como você disse, é o pé no chão. O primeiro, eu trabalho muito mensalmente, né? Então, por exemplo, esse mês, para trazer gente para o pulo, eu acredito que em 2 meses a gente tem 100 atletas, né? Porque se a gente estiver fechando esse mês, que ainda nem fechamos, com quase 60 atletas, eu acredito aí que no final de maio a gente esteja com no mínimo 100, pela tudo que o pulo pelo aquilo que a gente vem desenvolvendo. Eu acho que médio, curto, assim, a gente está com 150 atletas. Eu vi assim, eu falo, até brinco com ele, entrou lá dentro, dificilmente sai pelo trabalho, por tudo, pela sintonia, pela estrutura, pela forma que a gente aborda, pelo respeito com os pais, um lugar familiar que a gente também está construindo lá dentro, né? Vai chegar a mesa de fute-mesa, então assim, tudo isso para agregar. Então isso que está sendo legal. É lógico que esse ano a gente tem intenção de disputar campeonatos, e nós vamos disputar campeonatos principalmente no segundo semestre, né? Porque os meninos também precisam ter a competitividade, né? Juntamente com o trabalho aí de social, uma vez por mês a gente vai fazer um trabalho social com eles, para eles conhecer o outro lado também, dar um pouco da vida, de valorizar a vida cada vez mais. Amistosos já tem próximo mês, e a gente conseguir, né, um curto prazo aí, até o final do ano, essa é a minha ideia de ter 250 atletas. Essa é a minha ideia, e vai chegar. Pelo que eu estou vendo, pelo 15 dias, é assustador,
pelo tudo que a gente tem feito, pela forma que está acontecendo. E o meu sonho, até hoje de manhã eu estava com o Jefão numa reunião, agora estava com o Manuel, de disputar a Taça São Paulo. Talvez, assim, ele fala 5, 6 anos, mas talvez 3 anos. Eu acho que eu imagino cantando o hino nacional com a camisa do Pura, a gente disputando a Taça São Paulo. E maior ainda é o sonho de estar entre os 4 melhores do campeonato da Taça São Paulo. Eu sei a forma de chegar, de trabalhar para chegar nesse objetivo. Então, e inclusive com esses meninos que hoje a gente tem aí, meninos de 13, 14 anos, imagine daqui um cenário de 2, 3 anos disputando a Taça São Paulo. Talvez seja a cereja do bolo, e lógico que com os campeonatos a gente acaba agregando mais, tem muito mais gente, tem o lado competitivo. Então, por exemplo, nós vamos disputar no segundo semestre a União Cup, que é um campeonato muito parecido com o Paulista Cup, né, com o Campeonato Paulista. Vamos disputar com a Unimart, que aí tem uns meninos mais que não está mais no nível de competitividade, vai jogar também a Copa Unimart. Então, eu acredito aí que a gente tem aí no segundo semestre uns de 200, 250 alunos, porque é bonito de ver. Esses dias o que me chama, o que me atrai, o menino pegou a camisa, o uniforme, estava até eu e o Emanuel, o moleque beijou o escudo e falou assim, ó, eu amo o pulo. Então, isso que a gente está criando, estamos criando amor. Primeira aula dele, beijou o escudo, falou assim, eu amo o pulo. Aí eu fiquei com aquilo lá, falei assim, então se ele ama, nós temos que transmitir mais amor no dia a dia. Então isso que está sendo. Ontem o Bruno Mendes, atacante do Guarani, levou o filho dele para conhecer a escola, inclusive amanhã ele estará lá. O filho do Elvis, hoje a camisa 10 da Ponte Preta, também quer levar o filho dele. Então, porque vê um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho de desenvolvimento e um ambiente familiar. Porque muitas escolas, eu sou contra muitas escolas que só pensam do lado do financeiro. Acho que o financeiro ele vem com consequência da construção e ele é natural. Mas primeiro a gente tem que construir um alicerce forte. E é o que a gente está construindo, juntamente com a parceria com o Concórdia, né, um trabalho sério de bastidores que eu acho fantástico, que a gente tem trabalhado. Né, também temos que ressaltar a esposa do Manuel, a Mila, que tem trabalhado muito nessa parte, o Felipe, né, na parte administrativa, nós temos o Manuel, que é o nosso marketing, que ele é fantástico, esse menino, né, o Simão, a Brenda, o Léo, fisioterapeuta. Então, a gente tem hoje pessoas que estão dando suporte para a gente, o Baiano, preparador de goleiro, que é do futsal, e hoje ele trouxe a Melson para ele. Então, assim, o Vinícius. Então, você vê, são pessoas que estão dando suporte para a gente cada vez mais. Eu sou chato, ele vê que eu sou chato no dia a dia, gosto das coisas certas, né? Então, a gente está tendo uma resposta muito legal dos meninos. Não sei se o Manuel ou o Gustavo pode falar a respeito disso. Acho que não está ligado. Você mencionou o garoto, né? Valorizando o pulo e tal, amo o pulo. Material esportivo, vocês têm um apoio, têm contrato com alguma empresa fornecedora de material esportivo ou não? Hoje não. Então nós compramos o material esportivo do atleta, mas não temos nenhum apoio. Não é difícil fazer um acordo, né, Gustavo? Né, Manel? Como é um projeto embrionário, e para eles nós somos pequenos ainda, no começo eles não apoiam. Então a gente tem que mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso valor. Eu tenho certeza que, né, que em breve a conversa pode ser diferente, né? Complementando tudo que o Gustavo falou sobre a pergunta do Bassan, a nossa média, a nossa ideia, né, é ter de 25 a 30 atletas por categoria. Por que esse número, né? Porque sempre um menino vai ficar doente, vai ter prova, o pai não vai conseguir levar, então a gente vai acabar fazendo os treinos com 20 a 22 atletas. Então, se a gente conseguir formar turmas entre 25 e 30 atletas no máximo, a gente não deixa de perder a nossa qualidade. Tá? Estamos atingindo esse número nos treinamentos de segunda, quarta e sexta. Começamos a desenhar as turmas de terça-feira, né? Porque em breve a gente vai atingir esse número nosso aí de 25 a 30 atletas em cada categoria, e vai se fazer necessário a gente abrir novas turmas em outros dias. Quem é que ministra regras para os meninos? A regra do futsal ou do futebol de campo? Como assim regra? A regra do futebol. O Gustavo. 17 regras. O Gustavo. Própria nossa. No futebol de campo, Gustavo. E isso é feito numa reunião extra-campo, talvez, uma sala, mais ou menos isso, né? Nós temos lá nosso escritório, que o Bassan nos cedeu lá um espaço no ginásio, nós montamos a nossa sede. Tem uma aula teórica, né? Fazemos as nossas reuniões semanais com toda a comissão, o Gustavo participa
ativamente desse quesito. E estamos seguindo, se Deus quiser, num caminho bonito. Até em cima dessa pergunta, o que é importante a gente frisar? Eu, como ter jogado quase 1 ano e meio no Atlético Paranaense, eu sou fã do Petralha, sou fã da filosofia do clube, que desde o sub-8 até o profissional eles jogam com o mesmo sistema, valoriza. Profissional com 60% tem que ser feito em casa, né? Jovens atletas com a experiência. Hoje você pega o Bento, hoje é do Atlético Paranaense, o goleiro, que aí nível de seleção brasileira, teve um amistoso recentemente. Então eu acho isso fantástico. Então a gente está com essa metodologia, né? Os treinos, a gente tem a apresentação, o treino nosso inicial, 4 horas na academia, eu apresento a comissão 3h15, para que a gente dê o debate do que eu vou montar o treino, monto o treino já para chegar, já está tudo montado. Então a gente tem trabalhado sub-15, sub-13, sub-11, parecido, né? Com o mesmo desenvolvimento, com a mesma parte lúdica, trabalho de campo, trabalho de desenvolvimento de bola, posse de bola, finalização, lógico que respeitando a cada faixa etária. É lógico que agora a gente vem um sub-9 com um trabalho mais lúdico, um trabalho mais de mobilidade, de agilidade, de mais contato com a bola, mas o mais importante é a gente ter uma filosofia para ser seguida. Então eu acho que eu não abro mão disso, de ter o desenvolvimento, né? Por que não, o menino não chutar com as duas pernas, esquerda e direita? Não existe perna boa e perna ruim. A gente que cria o mecanismo de ele não chutar com perna boa porque não treina. Então a gente tem estimulado trabalhar as duas pernas, né? Trabalhar o cabeceio, trabalhar um domínio. Porque não adianta você pensar no jogo se você não consegue ter um domínio de uma bola, ter um bom passe. Então é isso que a gente tem inserido bastante e temos tendo resposta. Um dia vocês estão convidados de ir lá ver o sub-11. Olha, é o meu xodó hoje. Eu sou apaixonado por aqueles menininhos, são meninos de hoje de 10, 11 anos. Eles pegam percepção de jogo, começam a jogar. Agora que você vê, você fala assim, meu Deus do céu. Eu falo assim, é meu xodózinho lá e está sendo bonito de ver. Então imagine hoje um menino sendo desenvolver com 10, 11 anos, ele com 13 anos. Né? Gustavo, o menino já vem com a posição definida, onde ele quer jogar, goleiro, defesa, meio campo, ataque? Ou vocês é que tem que perceber essa facilidade dele? Olha, de 20, o 18 quer jogar no ataque, né? Quer ser o atacante. Mas assim, hoje a gente até postou no nosso Instagram e eu trabalho muito com uma vertente que eu acho que é fantástica. Eu tento criar situações para o atleta ele trabalhar em várias posições. Porque às vezes nem mesmo ele sabe a posição que ele joga. Ele acha. Né? Então eu faço ele trabalhar que é o ponta, que é o extremo, vai de centroavante, vem por dentro, vai jogar de volante, né? Daqui a pouco nós pode pegar, eu peguei agora recentemente o menino, peguei ele de zagueiro com aquele de atacante. É o menino que mais tem força nossa, que é o Pedro Moreira, que tem 14 anos, que é do sub-15. Então são coisas que a gente está no nosso dia a dia e eu trabalho não time reserva ou time titular, eu trabalho todos iguais e eu faço eles estimularem de eles criar situações dentro do campo. Então, eu gosto de um time que propõe um jogo, que tem construção de jogada, né? Porque é muito mais fácil pegar e chutar a bola para frente e fica aquele jogo feio. Não. Como é escola, eu tenho que ensinar alguma coisa, construção, toque de bola, poste de bola, triangulação. Pô, a gente, como professor, como educador, como treinador, a gente vai ficar satisfeito porque tudo aquilo que a gente treinou, executou, eles mesmos. Então eu faço eles pensarem o jogo. Né? Sempre eu tenho a pausa do treino. O que é o treino? Ontem a gente fez uma coisa pequena, né? O jogo da velha, com colete. Então eu fiz lá. O que é o jogo da velha? De ele pensar, de estratégica de jogo. Se o cara colocou aqui, tem que tirar daqui o colete, colocar aqui. Então é estratégica de jogo. Às vezes a gente está em dificuldade, a gente tem que saber retrair o time, saber na hora que a gente tem que ter o contra-ataque, saber a hora que tem que ter a bola. Então isso que eu tenho feito muito. Eles pensarem. Ontem, às vezes eles dividem o time. Faço ver como é difícil ser treinador, aí o time fica desequilibrado, fala assim, tomar decisão. Então, a gente tem essa metodologia, eu venho já com essa metodologia desde da licença B, que eu fiz o curso esse ano, se Deus quiser, eu quero fazer a licença A, quero estar cada vez mais me aperfeiçoando e cada vez tendo mais conteúdo para estar mostrando, e lógico que é o filho, né, de você ter sido um ex-atleta, de ter a vivência, de saber quando o menino está te enganando. Ontem o menino falou, eu tô machucado, não vou treinar. Não, mas pode vir aqui no clube, que nós temos um fisioterapeuta. E ele foi, eu achei legal dessa parte. O moleque foi lá no clube,
Então, é para estar inserido. Porque às vezes, menino, não vou treinar, tô com uma dorzinha de barriga, vou ficar em casa. Não, então, de alguma forma de mostrar a importância que ele precisa estar inserido no processo. Ô, Gustavo, mesmo assim, você começou como atacante, né? E aí virou zagueirão. Então, nem sempre, né? A ideia da criança é começar como atacante, mas a gente consegue visualizar onde o moleque pode desenvolver mais. Não tá ligado. Juntando a sua pergunta, eu estava observando, Gustavo, esses dias, bem nos 11 anos. E eu não sei com quem eu estava lá, não sei se era o Jorge que estava comigo. Eu falei, pô, dá uma olhadinha o domínio de bola da molecada, bem na lateral aqui. Olha o domínio de bola. Olha como é que toca. E o mais importante, ergue a cabeça. Porque é uma coisa que você falou há pouco, Gustavo. Eu acredito nisso. Hoje a gente tem muita força e muita perna. Nós não temos cabeça. Nós não temos camisa 10 no Brasil. Nós não temos mais meias no Brasil. Que ergue a cabeça e bate na bola e joga lá na frente. Mas eu fiquei impressionado de ver os meninos. E eu comentei lá de cima. Eu falei, brincadeira. O domínio, ergue a cabeça, né? Se vira para sair. Então eu fiquei feliz de ver e acredito que é a turminha dos 11 anos, viu, Gustavo? Ô, Gustavo, até pedir para você colocar esse fone. Tem um fone aí, não tem? Isso. Vou colocar aqui tentar colocar, né? Um compartilhamento de tela aqui para a gente. Você falou que vocês postaram no Instagram hoje um treinamento na qual você fala para a molecada se movimentar mesmo, né? Não fica aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Vamos ver aqui, aí. Tá aqui, ó, vou colocar, você vai escutar, vai estar saindo a imagem aqui, né? Espero, pelo menos, que Gente, assim, ó. Eu não quero jogo com mecanismo, robô. Mas o que acontece? Vem pra cá, vem por dentro. Pedro, o adversário tá aqui, eu tô aqui, ó. Não, abre espaço, ó. Jogar. Poucos. Ai, tá melhorando, tá melhorando. Vamos, vai de novo. Que golaço que sai aí. Sai um golaço no final aí que... Então, é um trabalho muito bacana. Ver que é um trabalho que não é, como você disse, é um trabalho diferenciado. Né? É esse mesmo, colocou. E a movimentação, para quem não viu ainda, até passa para a gente o endereço, o endereço do Instagram lá, né? A página do Instagram que o pessoal possa seguir e acompanhar. Que com certeza vocês vão estar colocando esses posts direto, né, Gustavo? A página é no Instagram, né? @PuloFutebol. Pulo Futebol. Bem simples aí, Pulo Futebol. A gente tem um marketing nosso, que é o Manual, que é o nosso fotógrafo, trabalha toda a parte de marketing, um cara fantástico, um cara acima da média, até brinco com o Manuel, é o camisa 10 nosso hoje. Mas, assim, isso do vídeo que a gente quer transmitir, né? De não um jogo que é um mecanismo, não é um jogo... Né? A gente tem que usar hoje essa geração que tem uma força, como o Beto citou, não só a força, mas são meninos viris, são meninos fortes, já são maturados, e a gente usar ao nosso favor. O que é o nosso favor? É extrair o máximo tecnicamente, que se trabalha hoje menos tecnicamente. Só vejo compete, e cadê jogar bola? Então nós temos que jogar bola, jogar futebol. Né? Time que joga, que sabe o que faz no campo,
porque hoje eles estão, não é só da escola, né? Mas sim, no geral, hoje o jogador brasileiro pega a bola, a primeira opção é tocar para trás. Ele primeiro olha para frente. Então a gente tem feito dentro lá da nossa metodologia algumas regras de jogos. Quando passa do meio campo, a bola não pode mais voltar, para estimular esse confronto 1 contra 1, né? A gente sempre, quando a gente está no final do treino, a gente faz confronto 3-2, 4-3, superioridade numérica, para ter o improviso, para ter a criatividade. E às vezes, se o jogador ele der um drible no outro e fizer o gol, vale 2 gols, para estimular a caneta, estimular o chapéu. Porque o que acontece na base? O menino, ele, né, eu já vi muitas situações, o menino de 12, 13, 14, 15 anos, ele está acostumado só a fazer aquilo que o treinador pede. Toca a bola, compete, marca, carrinho, chuta a bola. Roubou. Aí, quando chega com 16, ele é dispensado. Sabe por quê? Porque ele é um jogador normal. Então, mas quando ele estava fazendo as coisas, criatividade, né, o improviso, que é a essência do futebol brasileiro, lógico, ele não vai dar um drible lá atrás, que é uma zona de segurança. Mas quando ele está no último terço do campo, 1 contra 1, ele tem que ir para cima. Então, a gente tem um trabalho de estímulo, de estimular esse menino para 1 contra 1, mesmo que ele perca, não tem problema. Porque eu vou ficar bravo quando ele não perder, porque a gente não trabalha com o resultado. O resultado é culpa, é total autonomia minha, toda a responsabilidade minha, e eu estimulo eles a ter a confiança. Então, nós estamos tendo também uma resposta de meninos, 3 pilares que eu uso, confiança, atitude e coragem. São coisas que eu falo todo dia. Pegou a bola, errou, pega a bola de novo. Tenta, acha o passe. Até achar. E não tem problema. Se a gente construir, sair perdendo 2-0 com construção de jogo e perder, tomar o gol, não tem problema. Vamos de novo. Porque é isso que você estimula e você tenta fazer um jogador ser diferente, o menino ser diferente. Porque para ficar dando chutão e correndo atrás de jogar por uma bola, eu acho que muito pouco. Eu quero que ele saia do jogo, porque eu faço trabalhos pós-jogo. Eu faço um trabalho que ainda não tivemos jogos, mas eu faço trabalho quando eu faço a reunião pós-jogo. O que a gente faz uma palavrinha? O que foi a nossa equipe hoje? Foi coragem, teve o drible, tive a reverência. Então, isso é o nosso time. Então, a gente não pode mais perder essa característica. Mas o que faltou para o resultado? Então, fazer eles pensarem o jogo. Então, é isso que é importante. É não apenas só jogar futebol. Por que jogar o futebol? Né? Então, é isso que a gente vem trabalhando. E, assim, sabe aquela ansiedade? Até engraçado falar isso, né? Eu, 42 anos, estou ansioso de chegar amanhã e de dar treino, sabe? Primeiro que, assim, é o amor pelo esporte, né? E pelo aquilo que você está fazendo, pela instituição, por tudo que está envolvido, pelas pessoas que estão envolvidas, né? E, principalmente, que eu falo, protagonista, são os meninos. De chegar lá, ver um sorriso, de um abraço, de ver um menino melhor do que ontem, eu falo sempre, amanhã é melhor que hoje e hoje é melhor que ontem. Né? Então, a gente tem que estar usando isso, estimulando eles a cada vez ser melhor. E a gente está tendo um feedback muito importante de pais responsáveis, porque a gente se preocupa muito também. Por que esse menino não foi? Já liga para ele, manda uma mensagem, né? Para que a gente tenha todo esse cuidado para que ele desenvolva. E o melhor lugar é ter o carinho, ter o abraço, ter o lado afetivo. Então, é isso que é o importante. Inclusive, dia 26 a gente vai fazer um churrasquinho lá. Vocês estão convidados. Opa! Que é esse lado que a gente quer criar também, um lado familiar. Né? Eu vivi na minha vida um lado familiar, né? Quando eu jogava futsal, que às vezes ia de ônibus, com pão, queijo, refrigerante. Então, hoje a gente poder reunir as famílias. Então, daqui a pouco, esse primeiro mês vem 10 famílias, próximo mês já vem 20. Daqui a pouco a gente tem 100 famílias lá, confraternizando, fazendo um amigo secreto, né? Passando os momentos bons, de poder viajar junto para campeonatos. Então, eu acho que isso que a gente tem que criar também uma atmosfera legal. Sensacional, que bacana demais. A galera está participando aqui, tem umas perguntas bacanas aqui, viu? Aliás, Valquíria Bassan está aqui mandando um boa noite para a gente. Ela está falando que está dando risada. Tô vendo Coca-Cola na resenha. Inacreditável, está dizendo ela. Valquíria, é o nosso novo patrocinador, a Coca-Cola. Se não é ainda, fique à vontade, viu, Coca-Cola? Pode vir aí à vontade. O Celso está fazendo uma pergunta muito bacana aqui, o Celso Fittipaldi. Anderson, pergunta para o Gustavo e o Matheus se a junção, o Manuel, o Celso que na realidade eu escrevi aqui Matheus Fragoso, Anderson, vou até tirar aqui, ó, que está marcado Matheus Fragoso, peço desculpa, vou colocar, consertar aqui, né? Mas não tem problema, é o Manuel Fragoso, viu, Manuel? Por isso que ele chamou de Matheus, tá vendo aqui, foi no embalo do que eu escrevi. É o que tá operando aqui, o culpado, viu?
Ele está dizendo aqui, ó, pergunta para o Gustavo e o Manuel se a junção variando treino em campo e salão tem como objetivo desenvolver a técnica e a habilidade. Essa metodologia funciona mesmo na escolinha de futebol, pois a técnica e a habilidade são hoje o que falta em muitos jogadores de futebol brasileiro. O Gustavo chegou até a falar isso, mas é mais ou menos isso, ou é literalmente isso, né? Fica à vontade, ou o Matheus, ou o Gustavo. Manuel. Desculpa a vergonha que ele está passando aqui, tá? Desculpa. Não, mas ele resumiu tudo, porque assim, hoje os grandes clubes da capital, né, por exemplo, o Palmeiras, o próprio Corinthians, o próprio São Paulo, ele já tem feito essa inclusão, inserido esse processo hoje na categoria de base. Então hoje eles treinam 4 vezes na semana as categorias de base, e já tem feito 2 campão, às vezes eles levam num campo batido, terrão, para ter aquela pelada mesmo, de ter o improviso, de dominar uma bola num campo ruim, porque é aí que você aprende a dominar, dar um passe, e ter um futsal, né? Porque o que acontece no futsal? Vamos supor, vou dar um exemplo. Um zagueiro, hoje ele precisa de muita construção de jogada. E aí ele tem um espaço reduzido, que é o futsal, e ele tem que pensar, ele tem que achar o passe, ele tem que romper o pivô. Imagine transferir isso para o campo. Né? Na dificuldade ele vai conseguir se sobressair. Então é isso que é importante no futsal, né? Então hoje a gente temos visto, né, lógico, falando muito pouco em 2 aulas, mas a gente tem visto uma evolução muito boa, muito positiva dentro do campo, né, de jogo, de toque, de posse de bola, que a gente trabalha muito com o conceito posse de bola, transferência de setor, né? Então a gente está tendo assim, uma coisa muito importante, que estamos falando de meninos, crianças de 11, 10, 12 anos, né? Então imagine a gente ser inserido, eu acredito, num trabalho de metodologia de, no mínimo, 3 meses para esse desenvolvimento. Eu acredito que o nosso time, daqui 3 meses, falando abertamente, final de junho para começo de julho, vai ser totalmente uma outra atmosfera, um outro momento, porque a equipe vai evoluir muito, muito. E a gente é até engraçado falar isso, porque quando chega um menino para uma aula experimental, né, inclusive, aqueles meninos que quer fazer aula experimental, a gente não cobra custo, a gente não cobra matrícula, né? Então isso também é um diferencial nosso. Então a gente, quando o menino chega lá, você vê, perceptível o menino que já está inserido no nosso processo e o menino que faz aula experimental, a diferença já. Então a gente consegue já ver, surtindo o trabalho de campo, até a percepção de pegar o treino. Então o menino já fica extasiado, ele já quer se matricular, e o mais legal, né, o nosso suporte, o menino já sai com o uniforme. Então a gente já comprou bastante material para o menino já faz a foto, já entra no Instagram, que os meus que é só Instagram, TikTok, e é legal isso. Então, assim, isso também tem feito muita diferença. Isso daí, se você já respondeu aqui, ó, o Zanqueta pegou ali o microfone, mas o irmão gêmeo dele, é verdade isso, né? O Luiz Henrique Zanqueta, tá dizendo fazer aqui, o quê? ó, Ninguém é perfeito. Boa noite. Perdão se vocês já falaram isso, mas gostaria de saber se vocês fazem testes para garotos de outros bairros de Campinas e região. Abraço e um bom programa. Na verdade, você respondeu, né? Não existe ainda esse lance do teste, mas, enfim, essa escolinha, no caso você acabou de falar, o garoto que quiser é só chegar lá no Clube Concórdia, precisa fazer um agendamento. Como que funciona, o Matheus? Ele chega lá, o Manuel, isso. Faz o seguinte, cada Matheus que eu falei pode socar a bota. Manuel, pior que eu escrevi, Matheus, esse que é o ruim, né? A criança, nesse treino experimental, ela chega lá, ela precisa fazer uma liga para algum telefone. Como que funciona esse agendamento para esse tipo de aula, Matheus? Ô, Manuel! Manda! Rapaz! Eu vou pedir para trocar meu nome. Eu ir no cartório amanhã passar para Matheus. É o seguinte, o atleta que quiser participar do nosso projeto, o ideal é que ele entre no nosso Instagram e faça o pré-agendamento da aula experimental, tá? Porque de repente chegam 30 atletas no mesmo horário, a gente vai conseguir dar o suporte necessário para todo mundo. Então a gente faz o agendamento da aula experimental, da segunda, quarta ou sexta, né? Não necessariamente para fazer uma aula, de repente ele quer fazer uma aula de campo e também uma aula de salão, a gente permite, tá? Nós somos bem flexíveis quanto a isso, mas como o Gustavo falou no começo do bate-papo nosso aqui, a hora que o atleta chega na nossa estrutura, que faz o primeiro treino, impressionante.
a gente não teve nenhuma experiência negativa. A criança faz o treino e já faz a matrícula. Já começa a participar do nosso projeto. Então, o ideal é entrar no Instagram, fazer o pré-agendamento, esse contato vai cair com o Felipe. O Felipe já lança para a gente, já nos avisa, e a gente já sabe quantos atletas irão participar do próximo treinamento e em qual categoria. @Pulo Futebol, né? Pulo Futebol. Bacana. Se eu não me engano, são 9 alunos amanhã. 9 atletas amanhã. Para sub-9. Essa aula experimental aí. Que legal. Você pode mudar o nome dele para Manoteus. Isso não tem problema nenhum, tá? Vai sair mais Matheus, hein? Vai sair. Pegando esse gancho, vocês querem disputar a Taça São Paulo? A ideia é se juntar um time já do interior, que já tem uma federação, ou partir do início até chegar à federação e ser convidado. Essa tem uma pergunta a mais. Depois que o moleque estiver formado com vocês lá, apareceu um clube querendo levar o jogador. Como que é feito esse contrato? O que vocês ficam com parte? Essa tua pergunta é super importante. Foi uma conversa que nós, no caminho do Roger Ferreira, né, que o Pulo Futsal está treinando agora, então nossos filhos estão treinando agora. A gente se encontrou lá no Roger e veio falando justamente sobre isso. O primeiro passo foi abrir a escolinha. Tá? O segundo passo é tentar, é muito difícil, mas a gente virar clube. Caso a gente não consiga, nada impede que a gente venha fazer parceria com algum clube já preparado para isso. Dando certo essa parceria, poderemos ter os atletas registrados, e aí quanto vai ficar para o nosso lado e quanto para o clube que a gente fizer a parceria, a gente não faz ideia desse desenho ainda, mas ou viraremos clube ou faremos parceria com algum clube já preparado para que a gente consiga reter esses talentos. E se esses talentos explodirem e vierem a se transformar em jogadores de futebol, que a nossa instituição, que a nossa empresa tenha um rendimento sobre isso. Sem dúvida. Nós temos uma empresa, o objetivo principal dela é formar os atletas, mas obviamente que a gente tem que ter lucro também. Nós somos instituição de caridade, mas temos a intenção de segurar esses atletas e uma porcentagem dessas eventuais vendas aí ficarem para nós. Ô, Marcão, para a gente começando a já ir finalizando essa nossa resenha, né? 21 horas, 10 minutinhos, o tempo simplesmente é um foguete, né? Voa demais. Ele tem compromisso, né? Tem os seus compromissos, enfim. Nós não vamos até 21h30, porque 21h30 ele já tem que estar no compromisso. Então, a gente já vai encerrando por aqui. Mas, Marcão, fica à vontade aí, mais esses 5 minutinhos com boa, ele. passa de pressa, muito rápido, muito. Poxa, uma conversa bacana mesmo, uma explicação bacana, né? Eu nunca tinha ouvido esse tipo de explanação, sabe? Eu queria saber de você, Gustavo, quando você tinha 11 anos, sabe? Como é que era participar, sei lá, de uma escolinha, antes até disso, né? Era muito diferente de hoje? Porque o que vocês estão falando aí é uma coisa, sabe, para mim é revolucionário, sabe? Você está inserindo um monte de coisa nessa molecada, sabe? A gente que está do lado de fora, né? A gente vai no estádio para assistir um jogo de futebol, né? E entende que isso deva acontecer num clube de futebol profissionais. O que vocês falaram para mim aí é Série A, né? Essa escolinha é Série A, né? Como é que era lá com 11 anos de idade? Na verdade, até uma pergunta muito boa, mas assim, que antigamente a gente jogava bola na rua. A nossa infância era na rua, né? Não se existia tanta escolinha de futebol. Porque eu me recordo na minha geração, era uma ou outra, talvez uma ou outra, mas era difícil. Então hoje o que acontece? Talvez, não generalizando, mas assim, muitas escolinhas viu uma oportunidade de esses meninos ter essa frustração de não conseguir ser jogador, ou às vezes, vou trazer para a escolinha. E eu vejo muito projeto, poucos projetos, sério, e muitos projetos só pensando no lado financeiro. Vejo os pais vendendo, às vezes, carro para investir num projeto que não quer dizer que o menino vai ser jogador. Vende um sonho.
Você vender um sonho para uma família é muito grave. Eu nunca vendi sonho, nunca vou vender sonho. Eu preparo o menino para o sonho. Se ele vai ser, eu já não sei. Aí é com ele, né? E a gente teve uma geração, eu falo até por mim, uma zona de desconforto, o confronto da vida. A gente teve isso. Então a gente tinha que confrontar, guerrear. Talvez a única chance de mudar minha vida era ser jogador de futebol. Essa geração, né, a gente fala até pelos nossos filhos, a gente faz de tudo. A gente deixa de dar às vezes para a gente, para dar para os nossos filhos. Então, nosso filho, colégio particular, falta isso, vai dar, é chuteira boa. E às vezes eu ia pegar aquele ônibus de São Bernardo, pulava a roleta para comer um salgado com meu amigo, que era o Rafael Mala. 516. Exatamente. Esse daí. Ou 578, que ia lá para o shopping de Guatemi. Então, aprendi as coisas na vida para valorizar a vida, né? Então, hoje a geração ela é um pouco diferente. E a gente também tem que se adaptar a essa geração. Hoje, você não pode dar um grito mais com a criança, porque se assusta, né? Você tem que saber conversar, extrair o máximo. Então, a gente tinha uma educação um pouco diferente. Eu peguei treinadores que era vai ou não vai. Eu peguei Jefão chutando o vestiário, até brinco com ele. Mas era uma outra geração, que a gente aprendeu muitas coisas na rua. Hoje é difícil hoje deixar seu filho na rua. Não fica. Hoje é condomínio, hoje vão para o clube, é na casa de um amigo, que tem piscina, que tem isso, que tem um conforto. É um prédio hoje que tem uma área de lazer assustadora, que tem tudo, campo, piscina, isso. Então, hoje é uma outra geração. Então, acho que o mais importante é que quando a gente tenta esse espaço aí dentro do Concórdia hoje, a gente tenta tirar essa geração, que eu até brinco, a geração Waze, que a geração fica na procura. Eles estão procurando onde eles estão. Então, para eles começar a se conectar mais no treino, no dia a dia, de sair um pouco do celular, sair daquele mundo virtual que eles vivem muito, né? Hoje, a geração ela vive muito. Acabou a conversa, por isso que a gente quer fazer uma viagem, um final de semana, ir para Santos, jogar lá contra o Santos, jantar junto, ir no shopping, no museu, para resgatar esse laço familiar que estão perdendo com essa geração. Então, esse nosso trabalho também, o trabalho social, de levar lá no Guarani, com um trabalho fantástico que o Rodrigo tem feito, né, do Cimididal, o pulo futsal foi lá, né, tem a Ponte Preta também fazendo esse trabalho. Então, a gente quer levar esses meninos para ter essa inclusão social, de ir lá no Centro Boldrini, de ver lá o Instituto Câncer, né, de ver essas crianças que lutando contra a vida, né, não sabe se amanhã vai viver. Então, para eles também começarem a enxergar um pouco as coisas diferentes, e é onde que entra o desenvolvimento humano. E eu desenvolvendo, e nós sendo uma parcela de ajuda nesses meninos, nós temos certeza que esses meninos podem virar amanhã grandes doutores, grandes médicos, gerar empregos para outras famílias. Então, é isso que também é o nosso trabalho. O nosso trabalho é de educador e de formação. E eu tenho uma expectativa de quando os meninos entram lá, porque hoje é a terceira escola que eu venho com esse desenvolvimento, que agora hoje eu sou, juntamente com o Manuel e com o Jefão, eu sou proprietário, mas eu já venho com esse desenvolvimento, já fazem, esse ano é o terceiro ano. E os meninos que começou comigo um ano numa escola, veio na outra e estão vindo comigo. Por quê? Porque acredita muito no trabalho sério, acredita na carisma, acredita no respeito, na índole, né, na credibilidade e na seriedade do trabalho, né? A gente trabalha respeitando a criança, na hora de brincar, vamos brincar, na hora de ser, né, de desenvolver, vamos desenvolver, na hora de ser sério, para eles também ter responsabilidades, né, de eles criar responsabilidade no seu dia a dia. Eu falo para eles, brinco assim, onde falei para eles, vocês vão na escola para tirar nota ou para aprender? Aí muitos ficam, não, minha mãe cobra por tirar nota. Errado. Tem que primeiro aprender, naturalmente você vai tirar nota. Jogar futebol, você pensa no resultado ou aprender a jogar futebol? Primeiro vão aprender a jogar futebol e naturalmente vai vir um resultado. É isso que a gente, eu falo, podemos perder todo o jogo, mas mais importante, como eles entraram no jogo e como eles saíram do jogo. É isso que para mim é gratificante de ver o olho deles. Nós tenta passar o entusiasmo de ele estar lá com alegria, de chegar lá no treino com alegria, porque a geração de hoje já vive numa geração assim, tem que tirar nota, escova os dentes, né? A gente assim, principalmente, sai do celular, vai dormir, tem que jogar, tem que treinar, pegou a roupa. Então ele já vive com uma cobrança. E quando chegar num ambiente lá no Concórdia, que a gente está criando uma atmosfera legal, eles também têm que ter solto para ir lá para ter alegria de jogar futebol, de ter aquela
aquela coisa brasileira, sabe? Que a gente perdeu muito, ficou muito robotizado. Treino, não, tem que ser sério, não. Também tem hora que brincar, vão brincar, né? Daqui a pouco a gente vai fazer pelada, daqui a pouco vamos pegar os pais, dia dos pais, vamos fazer jogo contra os pais. Só mais dar caneta no pai, capaz do pai ganhar, não. mas é isso, sabe? Pô, até legal as perguntas muito pontuais, muito legal, né? Porque acho que pertinente as perguntas, eu acho que esse é o crescimento, é o desenvolvimento, é um trabalho de amor, né? De amor, de desenvolvimento. Você perguntar do treino amanhã já está montado, porque sabe, eu corro 4 horas, começo a andar, começo a pensar no treino, como eu vou desenvolver aquele menino, como eu vou tirar o melhor daquele menino, porque aquele menino está mais acanhado. E eu peguei uma situação, até pegando um gancho, o ano passado eu peguei um menino e eu senti assim, todo mundo de meio preto, ele com o branco. Eu falei, esse menino está me irritando. Aí no outro treino, todo mundo de um jeito, ele de outro. Aí eu falei assim, eu vou observar esse menino. E todo mundo já quer, vamos tirar esse menino aqui da escola, vamos fazer isso. Eu falei, não, cara. Esse menino aí tem alguma coisa, eu vou vasculhar a vida dele. E esse é o nosso trabalho. Podia muito bem, tira, matricula outro e assim. E ele chegava de chofer. Aí eu falei assim, tá aí o problema. Chamei um dia ele para conversar. Eu falei assim, como você vem pro treino? Só que eu já sabia, já tinha monitorado tudo. Vem como chofer. Meu pai trabalha muito, minha mãe trabalha muito. Sabe o que ele queria? Chamar atenção, da forma negativa. Ele queria carinho. Aí comecei a dar responsabilidade para ele. Falei, todo final de treino você vai ter que pegar os cones, chamar mais 3 amiguinhos seus e assim, da forma dele. Ele queria atenção, ele queria carinho. E o que falta às vezes no lar? Porque a gente está no nosso dia, trabalho, é isso, aquilo, chega em casa, às vezes a gente está no celular e às vezes a criança, a escola afetiva, pouco tempo. 21 horas, 19 minutinhos, né? Passou um pouco. E eu tenho sempre a frase que eu uso, que é o Gustavo Emanuel, aceitei, hein? Aceitei. Todos, tá aqui, ó. Todos as pessoas que passam aqui, nosso lema é Rádio Grigo, a rádio dos amigos, é essa nossa vinheta, né? Na camisa também, né? Tá escrito essa nossa uniforme aqui. E hoje vocês são, de coração, considerados nossos amigos da Web Rádio Grigo, assim como todos os que passaram como convidados. E gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, essa força, essa resenha foi simplesmente maravilhosa. Eu esperava que ia ser boa, mas foi muito mais para crianças. Então, assim, é algo sensacional que você falou. Daria uma resenha aí de 3 horas ou umas 2, 3 resenhas aí para frente. Mas espero que vocês voltem mais para frente para mostrar, quem sabe, né? Conseguimos isso, já estamos entrando para a Taça São Paulo. Mas, enfim, muito obrigado pela participação de vocês, Manuel e Gustavo. Quer falar alguma coisa, Beto? Aceitei, velho. Queria agradecer a presença do Gustavo, Manuel. Obrigado, Anderson. A gente já estourou o tempo nosso aqui, né? O Gustavo, eu esperava isso dele. Conheço o Gustavo desde de criança. No Guarani, foi para fora, voltava, a gente se encontrava, às vezes no posto de gasolina, passando na rua. Campeão pelo Palmeiras, ele ia na casa da minha mãe, ficava lá na frente, conversava com a gente, ou seja, um exemplo de humildade. Da época que eu conheci o Gustavo até hoje, é a mesma pessoa. Isso daí mostra o caráter, e hoje você mostrou um pouco, Gustavo, a sua cabeça, o seu conhecimento, né, o seu estudo. Mas tudo isso não tem valor se você não põe em prática, é o que você está fazendo, né? Então a gente sabe que isso vem de berço também, vem de família. Então, assim, estou muito feliz de ter vocês como parceiro no Clube Concórdia. Muito feliz, Manuel, estar com vocês no Clube Concórdia. Certeza disso, eu tinha falado na primeira conversa nossa, né, que seria assim, está sendo. Então, ou seja, muito obrigado, vamos fazer mais, e o tempo está voando.
Exatamente. Algum contato, tirando o Instagram, que vocês têm para o pessoal estar procurando a escolinha lá, o Pulo Futebol? Tem um WhatsApp. Beto, faço as minhas palavras suas, agradeço imensamente a todos aqui da mesa, a todos os participantes, né? E eu faço um convite para vocês. Eu quero que daqui 2, 3 meses, 4 meses, não sei o tempo de vocês, mas queria que a gente pudesse fazer essa resenha, essa conversa lá no Concorde. Maravilha. Né? Eu acho que seria legal, pô, aquela atmosfera gostosa. A gente podia até convidar 1 ou 2 meninos da escola, tá com uniforme, falar um pouquinho. Né? Eu acho que tá aí o convite, né? Até antecipei o presidente, mas... Não vai errar o nome dele, não vai errar o nome dele, pelo amor de Deus. E agradecer aí, né, a toda a família do Pulo, aos pais responsáveis, né, as crianças, os adolescentes, ao Jefão, a todos aí, a comissão nossa técnica fantástica, foi escolhida a dedo, isso que é mais importante, né, tenho que enaltecer isso, foi escolhida a dedo. Então, assim, que vocês acreditem no nosso projeto, que vocês aquela torcida, aquele carinho, aquele amor, né? E eu tenho certeza que nós vamos vivenciar muitos momentos marcantes e a gente está vivenciando. Só o fato de vestir a camisa do Pulo, de estar transformando a vida de um adolescente, de uma criança, já é uma vitória. E obrigado, Beto, né? Pô, já ficar aqui toda hora, mas você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, pela sua família. E a gente vai caminhar muito, com muitas vitórias juntos aí. Então tá convidado todos, hein? Combinado. Fechado, hein? Tá combinado. Mas para finalizar, Vagnão? Olha, à medida que eu vim aqui para essa resenha, né, deixei combinado com o pessoal lá da Eletrolar, principalmente o Adriano, o filho dele, o Caio, são pontepretanos, isso não vem ao caso, mas eles estão esperando alguma coisa sobre profissional do lado do Gustavo. A gente falou muito aqui do projeto, do Pulo, né, Pulo Futebol, mas só para finalizar, né, a última pergunta. Alguma mágoa com Luxemburgo no Palmeiras, Gustavo? Todo lugar que eu vou, eu sempre pergunta. Assim, na verdade, o Palmeiras foi um time que eu joguei, profissionalmente, foi o time que eu mais joguei, quase 100 partidas profissional. Consegui uma coisa como um torcedor apaixonado pelo Palmeiras, de ter sido campeão paulista depois de 12 anos. O Palmeiras vinha numa fila muito grande. O que eu não é mágoa, mas assim, é uma tristeza por ter construído uma história tão bonita no Palmeiras e no ano seguinte, em 2009, né, vinha 2007, 2008, 2009, quando veio a proposta do Cruzeiro, na verdade, o meu coração queria ficar no Palmeiras e a razão era para ir para o Cruzeiro. E naquele momento eu esperava um suporte do Luxemburgo que eu não tive, né? Então, assim, um pouco de tristeza, mas depois a gente se encontrou, ele explicou que o futebol ele é muito dinâmico, mas assim, não me convenceu porque eu queria assim, não, Gustavo não sai, porque o Gustavo foi o meu alicerce aí no 2008, e ele tinha pedido para eu ficar aí, PR, Marcão e o Diego Souza. E aí que eu vejo aquele momento, eu falei assim, chegou a hora de eu me seguir minha vida, e também não me arrependo, porque depois de 3 meses fui campeão mineiro invicto, vice da Libertadores, que talvez assim foi a grande chateação dentro do futebol profissional, que foi aquela final no Mineirão com 70 mil pessoas, a gente perde para o Estudiantes de virada 2-1, com o Verón, com outros, e a gente ia empatar na Argentina 0-0. Talvez assim, poderia hoje estar falando que eu fui campeão da Libertadores, mas tá bom. Ô, Vagnão, faltou uma pergunta sua, rapidão. A última, rapidinho. É aquela que você faz para todo mundo, assim, ó, pum, na lata. Não, ele trabalhou como auxiliar do Mozart, do Louser, acho que do Chamusca também, do Carpini. Qual desses merecia ter ficado do Guarani e não ter sido demitido? Para mim, Humberto. Mas não era essa pergunta que você faz para todo mundo, seja da imprensa, seja para o profissional de futebol. Eu sei se é uma pergunta indiscreta, mas seu time de coração, qual é, Gustavo? Olha lá. Palmeiras. Falou. E o do Manuel? Sou corintiano, mas tá difícil, né? Aí, Nossa, que fase. Sofrido, viu? Para encerrar, eu queria muito agradecer o convite de vocês. Beto, mais uma vez, obrigado pela confiança no projeto. Gustavo e Jefão são meus ídolos. A gente tá junto aí nessa sacada árdua. A gente vem desbravando aí montanhas todos os dias e tem dado certo. Tenho que agradecer muito a minha esposa, que me ajuda demais, é brava pra caramba, mas ela ajuda a gente bastante. Toda a nossa equipe, nossa comissão, o Simão, o Felipe, o Baiano,
Vinícius, a Brenda, o Léo. Ela não erra seu nome, não, né? Não, só ele erra. Ah, bom. Se a minha esposa errar meu nome, aí ferrou, né? Então, obrigado pelo convite. Espero que a gente faça novos. Quem é esse Matheus? Quero saber agora. Ó, o Gilberto disse que eu vou sonhar com o Matheus hoje. Mas legal. Tá aí, então. Finalizando essa resenha maravilhosa com o Gustavo Scavolin, com o Manuel Fragoso, tá? Essa resenha que foi simplesmente maravilhosa. Tem mais perguntas aqui, eu vou passar para eles. Aliás, tem uma pergunta muito bacana, eu não vou fazer agora, porque eles já estão realmente tempo estourado. O Emerson Lopes Prates fez uma pergunta muito bacana sobre se vocês terão ou não. Fica assim, ó. Essa pergunta eu vou passar para vocês. E se você quiser responder pelo Instagram, lá, faz um reel lá no Instagram, responde essa pergunta para ele. É sobre a garotada carente da periferia, se de repente, mais para frente, ou já tem algum tipo de bolsa para eles, que perde muito potencial, né, por aí na periferia de pessoas, talvez, que não tenham condições, no caso de pagar uma escolinha como a de vocês. E digo mais, Pulo Futebol, com o que vocês falaram hoje, daqui a uns anos, como vocês disseram, vai ser o terceiro time, a terceira paixão do torcedor campineiro. Anote aí, já teve o Campinas, um projeto que não foi desse montante, talvez não com esse pensamento que vocês têm hoje. Mas anota aí o que eu estou falando, o Pulo Futebol, que seja já na Taça São Paulo, quando vocês estiverem disputando a primeira Taça São Paulo, é o terceiro clube, como já é, no caso do futebol, é o time, o concurso aqui em Campinas, mas é a terceira força, a terceira paixão do torcedor campineiro, de muito em breve isso, viu? Valeu, Gustavo. Valeu, Manuel. Wagner Ferreira, muito obrigado. Manda, Marcão. Posso falar uma coisa? O pulo é do bar do gatinho para o mundo. Exato, exatamente. Obrigado, Wagner. Obrigado, Carlos Zanqueta, Marcos Cruz, Beto Bassan, Jorge de novo aqui no nosso... aqui nos bastidores aqui. Como você disse, é o meu... diretor de imagem. Tá aí. Agradecer a todos vocês, o Elson Goulart, que participou aqui também, o Celso Fittipaldi mandou mais uma mensagem, Ricardo Mendonça, a galera, enfim, muito obrigado pela participação de vocês, mais uma resenha maravilhosa. Aguarde semana que vem, se Deus quiser, estaremos na próxima resenha. Fiquem com Deus, uma ótima semana, e lembrando que final de semana, domingão, Rádio Grigo, no estádio Moisés Lucarelli, transmitindo a partida de Ponte Preta e Coritiba, início da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Fique com Deus, um abração, tchau, tchau. Resenha